Gravando. Olha o que nós vamos brincar aqui hoje. Olha que interessante. Hoje nós vamos falar de resistência elétrica de fios. Que isso, que isso, que isso. Obrigado, garoto. Matando o som de vocês, é? Beleza. Vamos lá, tamo junto, Breno. Tamo junto. Você vai ser muito melhor, você pode ter certeza. Vamos lá, então, crianças. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos resolver isso aqui, vamos discutir esse assunto. Eu preciso avançar com isso aqui junto com a associação de resistores. Tá certo? Então, o nosso tema de hoje é resistência elétrica de fios. Muitas vezes isso é chamado de segunda lei de Ohm. Nossa Senhora! Vamos lá, então. Então, vamos começar com isso aqui, crianças. Já vai rolar uns exercícios aqui. O tópico chama resistividade elétrica. Então, vem cá. O que seria isso? O que vem a ser a resistividade? Olha só o que eu coloquei para a gente aqui para ilustrar melhor o nosso encontro. Verifica-se que a resistência depende do material que o constitui, de suas dimensões e de sua temperatura. Veja bem, até então, quando eu estava trabalhando com resistores ômicos, a resistência elétrica ficava constante. Lembra disso? A resistência ficava constante. Isso é chamado de resistor ômico. Agora, eu estou acrescentando uma nova informação, que a resistência pode variar com a temperatura. Depende do material e depende das dimensões. Ah, meu Deus. Como assim, Alan, depende das dimensões? Quais são as dimensões? Primeiramente, eu vou considerar todas as resistências para nós aqui, ó, cilíndricas. Cilíndricas. Então, é um fio cilíndrico. Ou seja, eu estou discutindo com você a resistência elétrica de um fio, de uma barra, de um material, entendeu? E aí nós começamos a fazer um leque, abrir um leque de possibilidades das coisas que podem acontecer. Então, olha só, eu tenho aqui um fio, esse fio tem um comprimento L, olha o que eu estou escrevendo aqui, ó. O fio tem um comprimento L, tem uma área da secção transversal A, uma área de secção transversal. Ivana? Ivana? Oi, pode falar. Você admite as pessoas ou fica admitindo? Você, né? Eu admito. Beleza. Quanto que é critério, né? Tá certo. Obrigado. Hello. Então, vamos lá. Então, o que nós estamos falando aqui no terceiro ano? Que a resistência elétrica, ela vai depender de um fio, claro, do comprimento do fio, da área e do tipo do material. O que isso quer dizer? Que fios de mesmo material, de mesmo comprimento e de áreas diferentes, têm resistência elétrica diferente. Vamos entender uma coisa aqui, terceiro ano? O que é resistência? Resistência é a dificuldade oferecida à passagem da corrente. O que é resistência? É a dificuldade oferecida à passagem da corrente elétrica. Então, essa dificuldade oferecida à passagem da corrente elétrica depende do comprimento, da área, tá certo? E do tipo do material. Comprimento, área e tipo do material. Então, com base nesse raciocínio, com base nos experimentos, concluiu-se que a resistência é diretamente proporcional ao seu comprimento. Ou seja, quanto maior o comprimento, maior a dificuldade oferecida à passagem da corrente elétrica. Inversamente proporcional à área. O que isso quer dizer? Quanto maior a área, menor a dificuldade oferecida à passagem da corrente. E depende do material que o constitui. Então, vamos pensar um negócio aqui. E é fácil perceber isso? É. Eu gosto de fazer a seguinte analogia.
Imagina que isso aqui é um túnel. Imaginou? E você vai passar por esse túnel. Quanto mais largo for o túnel, mais fácil você passa. Você concorda? Então, quanto maior a área, mais fácil você passa. Quanto maior a área, menor a resistência. Quanto menor a área for pequenininha, você não vai ter que ficar baixando para poder passar. Então, quanto menor a área, maior a dificuldade oferecida para a passagem. E o comprimento? Quanto menor, mais rápido você atravessa. Quanto maior, mais tempo você gasta para atravessar, ou seja, sua resistência é maior. A resistência oferecida à passagem é maior. De posse desse raciocínio, você entende essa equação aqui. Ó. A resistência, está aqui, ó, ela depende do tipo do material, do comprimento e da área. Ou seja, quanto maior, ela é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. Tá certo? Isso aqui é chamado, muitas vezes, de segunda lei de Ohm. Isso é o Rho, e ele é chamado de resistividade, que é uma característica do material. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Vamos fazer uma pequena discussão sobre a resistividade. É uma grandeza que depende do material que constitui o resistor e da temperatura. Alan, você está me falando que a resistividade varia com a temperatura? Varia. Que louco, né? A unidade, ohm por metro. Na prática, por que é ohm por metro? Vamos discutir um negócio aqui. Ó. Vamos isolar o Rho. Está aqui o Rho. Vamos isolar ele. Ó. Rho, horrível. Rho é igual a ohm, resistência, vezes área, sobre comprimento. Rho. Resistência não é ohm? Área, metro quadrado. Comprimento, metro. Então se eu cancelo metro quadrado com metro, o que vai sobrar? Metro quadrado com metro. Sobra metro? Metro quadrado com metro. Sobra metro. Então, aqui ficou, ó, Rho, ohm, por metro. Essa é uma grandeza que a gente utiliza. É uma unidade que a gente utiliza para resistividade. Existem outras. Por que existem outras? Porque, olha só, olha que interessante. Deixa eu apagar aqui. Ó. Eu falar da área de um resistor por metro quadrado de um fio. Imagina eu falar a área de um fio. Esse fio do poste aí, de frente à sua casa. Imagina eu falar essa área aqui, ó, em metro quadrado. Nossa, um valor muito, 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 muito pequeno. É mais interessante eu falar em centímetros quadrados ou em milímetros quadrados. Entendeu? Então, muitas vezes, aqui é dado em centímetros quadrados e aqui é dado em centímetros. E aí sobra ohm por centímetro, que é o que eu escrevi aqui, ó. Ou ainda, ao invés de usar, ele usa, olha que interessante, ele usa a área, que é mais interessante, na minha opinião, por milímetro quadrado, e o comprimento em metros. É que é o mais interessante, né? Imagina eu falar de um fio que está ligando dois postes, ou duas torres de transmissão, que tem aí 300 metros entre eles. Não é mais interessante eu falar que o comprimento do fio tem 300 metros do que eu falar 300 vezes 10 ao quadrado centímetros. Olha que coisa estranha, não é isso? Então, é mais fácil eu trabalhar com comprimento em metros e a área em centímetro quadrado ou milímetros quadrado. Então, por que eu estou falando isso, terceiro ano? Porque vai caber a você interpretar a unidade do problema e fazer as adequações. Tranquilo? Então, olha só. O que eu tenho de importante aqui?
eu apagar isso aqui. Olha só. Então, vamos lá. A resistividade do material varia com a temperatura. Para variações de temperatura até cerca de 400 graus Celsius, pode-se admitir como linear a variação da resistividade. Nessas condições, a resistividade, ρ, a uma temperatura é dada pela seguinte equação. Presta atenção no que eu escrevi aqui. Ele está me falando que o ρ varia de maneira linear até uma faixa de temperatura de 400 graus Celsius. Se o ρ está variando de maneira linear, isso está lembrando o que para vocês? Felipe Nogueira, eu não vi a relação que você perguntou, não. Não vi mesmo. Não vi essa relação. Olha só. Isso, Ana Júlia, dilatação linear, perfeito. Você está falando que varia de forma linear, olha como que o ρ vai se comportar. Olha para isso aqui, que coisa interessante. Olha só, conhece a equação da dilatação linear? Será que vocês lembram disso? Ó, comprimento final, comprimento inicial, 1 mais alfa delta teta, lá da dilatação linear. Nossa, Alain, então quer dizer que o ρ, pode existir questões onde o ρ vai variar. Pode, cara, pode sim, gente. E é muito, já foi, agora hoje nem tanto, né? Mas antigamente a FUVEST colocava na segunda fase, o Unicamp colocava, e Itamava por questão onde o ρ variava, e era aplicação direta da equação. A diferença é o seguinte, o alfa, lá na dilatação linear, é chamado de coeficiente de dilatação linear. Aqui, na eletricidade, esse alfa tem um outro nome, que seria coeficiente de temperatura. Mas tem a mesma função, entendeu? Veja bem, olha que legal. Eletricidade com dilatação linear, tudo junto ao mesmo tempo acontecendo agora. Aí um aluno vira para mim e fala, eu não gosto de eletricidade, só gosto de termologia. Aí cai termologia dentro de eletricidade. E o jovenzinho, a jovenzinha perde uma questão muito boa de trabalhar, porque ele não gosta de uma frente. Então, não tem esse lance. Tem que gostar de todas as frentes, tá certo? Resistência, resistividade, comprimento e área. Tá certo? Questões que envolvem isso, vamos fazer umas 3 agora. E eu quero discutir uma coisa com vocês. É muito comum aparecer isso sendo discutido com questão de potência. Vamos começar a fazer exercício. E a hora que eu perceber que vocês estão no ponto que eu quero, bem provável que não vai ser hoje, aí eu amarro isso tudo com potência elétrica. Ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício. 1 minuto para vocês. Quem encontrar, manda a resposta.
Vamos ver, Ana Júlia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha aí, o gabarito batendo de todo mundo, que coisa interessante. Vamos lá? Posso fazer? Ó, gabaritos divergentes. Então, começou a ter gabarito divergente, todo mundo revisando o que fez. Eita! Esse agora foi divergente em tudo. Vamos lá, olha os gabaritos, hein? Que coisa interessante. Que coisa interessante. Todo mundo revisando. Ó, caramba, 4 gabaritos diferentes. Cinco gabaritos diferentes. É. Vamos fazer. Aplica-se a DDP nas extremidades 100 volts. Então, a DDP aqui, ó. volts nas extremidades de um fio de 20 metros. Então, comprimento do fio, 20 metros. Sabendo... Está me atrapalhando aqui. De uma área de 2 milímetros quadrados. Área 2 milímetros quadrados. Sabendo que a corrente elétrica que circula tem intensidade 10 amperes. Corrente 10 amperes. Calcule a resistividade do material que constitui o fio em ohm por centímetro. Uau! Vamos lá, então. Esse agora vai ser diferente. Vamos fazer? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos calcular a resistência elétrica dele. U igual a R vezes I. A DDP é 100 volts. A resistência eu não sei. A corrente elétrica é 10. Então, a minha resistência elétrica é 10 ohms. Perfeito. Agora nós vamos calcular a resistividade. A resistividade. Resistência é Rho L sobre A. Então, vem cá. Olha as unidades. Ele quer em ohm por centímetro, não é isso? Como é que nós vamos fazer isso aqui agora, hein? Tandandandan. Como é que nós vamos fazer isso agora? Vamos transformar a área de milímetro quadrado para metro. Vou encontrar em ohm por metro, depois eu transformo para ohm por centímetro. Entendeu o que eu quis dizer? A minha área, olha só.
A área é exatamente 2 milímetros quadrados. Como que eu transformo 2 milímetros quadrados em metros? Metros quadrados? Como que seria isso? Fala para mim. Estou esperando. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, tudo. 2 Ou vezes só 10 o é 10. quanto? A menos 3, aí depois ao quadrado vai ficar menos 6. Isso, garoto. Exatamente isso. É aqui que acontece, ó. A minha área é... Eu vou transformar... O que é milímetro? Milímetro é 10 a menos 3 metros? É 10 a menos 3? Então, milímetro quadrado é 10 a menos 3 ao quadrado. Então, essa área é 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Olha que interessante. Então, agora eu vou substituir isso aqui, ó. E aí, agora o trem fica bacana. Quanto vale a resistência? 10 ohms. Ó, vou colocar as unidades, vocês entenderam o que eu estou fazendo. Rho. Rho. Comprimento, 20 metros. Área, 2 vezes 10 a menos 6, o quê? Metros quadrados. Olha quem está indo embora. Está indo embora esse metros com esse metros. Então, está sobrando aqui, ó. Rho é igual a 2 vezes 10 a menos 6 metros, vezes 10, deixa eu fazer diferente. 10 ohms, vezes 2 vezes 10 a menos 6 metros, que divide 20. Bom, então, Rho é igual. Olha que interessante. 10 vezes 2 é 20. Então, está sobrando já a unidade, olha só. 10 a menos 6 ohm por metro. Mas ele não quer ion por metro, ele quer ion por centímetro. 10 a menos 6 ohm. Um metro não é 100 centímetros? Um metro não é 100 centímetros? Então, moral da história, Rho igual a 10 a menos 4 ohm por metro. Está aí a resposta do nosso exercício. 10 a menos 4 ohm por centímetro. Falo antes, escrevo uma coisa, depois escrevo outra, né? Ohm por centímetro. Está aí. A galera que tinha encontrado aí um valor diferente entendeu o que foi feito? Você está vendo que esse é o tipo de questão que ele consegue quebrar as pernas de todo mundo? Tem um monte de comentário aqui, eu não sei se é uma pergunta ou se eu está só falando. Multiplica por 10 a menos 6. Ah, tá, entendi. Como é que transforma? Estão respondendo a minha pergunta, né? Beleza, 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 beleza. Entendi. E aí? Mais um? Boa questão? Esse lance de milímetro quadrado para metro, depois de metro para centímetro, é um negócio. Pois então, Felipão, é isso mesmo. Tem que rever.
Mas essa questão foi colocada para isso mesmo, Felipe. Para mostrar para vocês que não precisa de muita coisa para complicar a vida de um aluno bom, tá vendo? Não precisa. Um vacilo, uma falta de atenção, um detalhe. Por que para mim eu consigo fazer da maneira que eu acho fácil? Porque eu sei o que significam os prefixos. Por exemplo, o que significa sente? Sente é 10 a menos 2. Mili é 10 a menos 3. Então, se eu tenho milímetros, então eu tenho 10 a menos 3 metros. Se vai virar ao quadrado, se é milímetro quadrado, então é 10 a menos 3 ao quadrado, ou 10 a menos 6 que vocês estão me falando aí toda hora. Entendeu? Então, de acordo com isso aí, cara, você vai trabalhando bem a tua cabeça. Uai, Vinícius, Lucas, onde na vida real eu irei utilizar esse pensamento e teoria? Ô Lucas, você viu o começo do banner da nossa aula? O banner da nossa aula, que foi o primeiro slide, mostrava um monte de passarinho pendurado no fio, não mostrava? Por que aqueles passarinhos não morrem eletrocutados? Pelo simples motivo. Vamos fazer um exercício sobre isso daqui a pouco. Por exemplo, eu vou fazer uma linha de transmissão. Eu vou fazer a energia sair, por exemplo, de Caldas e chegar aqui em Goiânia. Eu vou pôr fio, não vou? Então nesses fios que eu estou colocando, fio não é resistência elétrica? Resistência em série, não divisor de tensão? Então quando sai do EDP da cidade, onde está gerando energia, e chega aqui em Goiânia, tem uma perda na tensão? Tem perda na tensão, porque tem resistência. Então essa resistência me permite saber, essa ideia me permite saber quanto de tensão que eu perco no comprimento de um fio. Qual o melhor material que eu uso para poder transmitir uma corrente elétrica? Agora, transmitir corrente elétrica, ter eletricidade na sua casa, é a manutenção da vida moderna como você conhece. Entendeu? Onde isso é utilizado na vida, no cotidiano, na vida real? Na sua casa. Na instalação elétrica da sua casa. Eu vou trocar a fiação da minha casa. Vai, ótimo, vamos reformar a casa. Vamos. Então, o cara vai comprar o fio. Aí o técnico vira para você e fala assim, tem esse fio e tem outro fio. Aí você dá uma olhada na resistividade deles. O que tiver maior resistência, oferecer maior dificuldade de passagem da corrente elétrica, ele vai aquecer, ele vai diminuir a passagem da corrente. Ele aumenta o efeito térmico, aumenta o efeito Joule. Então, ele aquece mais. Se ele aquece mais, pode ser um problema? Pode ser um problema sim. Entende o que eu estou te falando, cara? Então, meu amigo, a eletricidade é uma matéria que está mais presente no seu dia a dia, em todo momento, dentro da sua casa, dentro do teu carro. Tá certo? Esse dia um colega meu falou assim, eu troquei a bateria do meu carro, coloquei uma bateria com amperagem maior. Ele colocou uma bateria com amperagem maior. Tomara que não passe uma amperagem superior ao que seu circuito suporte, porque você pode ter problema na parte elétrica. Por isso, quando você compra um carro, lá está escrito assim, se tiver alguma alteração na parte elétrica, o seu carro perdeu a garantia. Porque se você fizer alguma troca, acrescentar algum equipamento, instalar um rádio e passar uma corrente que aquele circuito não estava preparado, mínima que seja, é mais que motivo suficiente para ele poder não aceitar uma reclamação sua de alguma pane elétrica. Entende? Eu acho que com isso aí já foi um monte de exemplo para mostrar onde é que isso é aplicado no dia a dia, não é não, Vinícius? Vamos lá, então. Olha que interessante. Olha para essa questãozinha aqui agora. Faça a questão 2, por favor. Isso é boa, hein? Essa é muito boa, muito boa, muito boa.
Isso, Davi. Ana Júlia, dá uma olhada nas suas contas, por favor. Felipe Nogueira, parece que é isso mesmo que você encontrou. Parece que é isso mesmo, Felipe Rios. É isso aí, Felipe. Muito bem, fica feliz. Mas não acostuma, não. Quando eu coloquei essa questão, eu sabia que alguém ia falar isso. Vamos lá, então? Olha para esse aqui. A resistência elétrica de um resistor de fio metálico é 60 ohms. Cortando-se um pedaço de 3 metros do fio, verifica-se que a resistência do resistor passa a ser 15 ohms. Calcule o comprimento total do fio. Então, aqui eu tenho que... O que diz a segunda lei de Ohm? Resistência, Rho, L, sobre A. Beleza. A resistência inicialmente é 60. Não sei o material do fio. Meu comprimento é L. E minha área é A. Perfeito? Você concorda comigo que... vamos deixar assim. Vou chamar isso aqui de equação 1. Vamos para a equação 2. O que eu tenho aqui? Vou aplicar a mesma equação. Resistência, Rho, L sobre A. Só que a resistência aqui agora mudou. Aqui é 15. O Rho não mudou. A área não mudou. E o meu comprimento mudou. L menos 3. Vou fazer diferente. Vou voltar aqui nessa equação aqui. Ó. Eu vou escrever Rho sobre A é igual a 60 sobre L. Vou chamar de equação 1. Olha, e essa aqui é a equação 2. Ó. Olha que interessante. Rho sobre A não é 60 sobre L? Aqui não apareceu Rho sobre A? O que eu vou fazer? Vou pegar a equação 1 e vou substituir na equação 2. Olha que interessante. Então, ficou assim, 15 igual, Rho sobre A é 60 sobre L, que multiplica L menos... A minha mesa está torta, a digitalizadora está torta. Eu estou escrevendo tudo torto, deixa eu arrumar isso. Igual a 60 sobre L, que multiplica L menos 3. Então, ficou 15L é igual a 60L menos 180. Então, eu tenho que 60L menos 15L é igual a 180. 60 menos 15, 45L é igual a 180. L é igual a 180 sobre 45. L é igual a 4 metros. Está aí a resposta. Muito bom, Ana Júlia. Muito bom, muito bom. Façam esse aqui agora. Esse agora é muito bom também. Ó. Essa questão aqui, a próxima, ela é sensacional. Olha só.
Essa questão é a que justifica o slide. Por que os passarinhos não morrem quando eles estão em cima dos fios? Essa questão é muito boa. Olha que interessante. Muito bem, Felipe, é isso mesmo. Então, vamos lá, deixa eu fazer. Ele vira e fala assim, um pássaro pousa em um dos fios de uma linha de transmissão de energia elétrica. O fio conduz uma corrente elétrica de 1000 amperes e sua resistência por unidade de comprimento é de 5 vezes 10 menos 5 ohm por metro. Veja bem, resistência por comprimento. A distância que separa os pés do pássaro ao longo do fio é de 6 centímetros. A DDP em milivolts entre os seus pés é... vamos calcular a resistência? Eu sei que em 1 metro, a minha resistência é de 5 vezes 10 a menos 5 ohms. Em 6 centímetros, 6 centímetros é 6 vezes 10 a menos 2 metros. Quanto vale a minha resistência? A resistência elétrica é 6 vezes 5, 30, vezes 10 a menos 7, ohm. Ou, se você preferir, 3 vezes 10 a menos 6, ohm. Essa é a resistência elétrica desse pedacinho do fio. Ah, então eu estou calculando a resistência de um pedaço de um tamanho pequeno do fio? Sim. Ah, e agora? Agora vamos calcular o que pediu, a DDP. U é igual a R vezes I. Vamos calcular a DDP. A resistência, 3 vezes 10 a menos 6. E a corrente, 1000, que é 10 a terceira. Então, a DDP é 3 vezes 10 a menos 3 volts. 10 a menos 3 não é o milli, é o prefixo milli que eu falei para vocês. 3 milivolts. 3 milivolts. Resposta, letra C. Por isso que quando você vê os passarinhos pousando no fio e ele não toma choque, é porque a distância entre os pezinhos dele é muito pequena, muito pequena. E isso não permite ter uma DDP suficiente para poder fazer uma corrente elétrica passar pelo corpo dele. Tem filme, cara, um filme antigo, onde 2 pessoas iam fugir de uma prisão e eles fogem pela rede elétrica. O cara joga um cinto de a calça mesmo, e desce. Aí um preso fala para o outro assim, ó, quando tiver para chegar lá, não toque no chão segurando a rede elétrica. Por quê? Porque o potencial da rede elétrica é muito alto. Muitas vezes a linha de transmissão é na ordem de 13.000 volts e do chão é 0. Aí dá uma DDP gigantesca. Aí numa DDP gigantesca dessa, o bicho morre, a pessoa morre. Entendeu o que eu quis dizer? Então é isso, galera. Como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Ó, exatamente 9 horas
e 30 minutos. Isso, a galera aí acertando o exercício, muito bom. E para encerrar o nosso encontro, o nosso leitura do Minutos de Sabedoria. Vamos ver o que vai sair para a gente hoje, né, galera? Porque alguma música para a gente. Vou pegar aqui. Vamos lá. Mantenha sempre o seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade de sua mente. Jamais se aborreça, nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e jamais perca seu equilíbrio. Caminhe sempre para frente. Alegre e certo que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. E assim é mesmo com o estudo da física, né? Às vezes fica parecendo que é difícil a gente aprender, que é complicado, que eu não entendo, que isso não é para mim. Não é verdade, é para todo mundo. O conhecimento está disponível hoje para todo mundo. Basta um pouco de dedicação, de força de vontade, de garra, de persistência, que todos podem aprender. Liberdade, como eu gosto de dizer, dá todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Entre a partida e a chegada tem a determinação, a vontade de fazer o percurso, a vontade de concluir, a vontade de chegar lá e falar: vim, vi e venci. Obrigado mais uma vez a presença de 90 e tantas pessoas. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Vida longa e próspera. Boa semana. Até mais, Ivana. Obrigado por tudo. Daqui a pouco eu subo a aula, crianças.